Um crime bárbaro chocou o Brasil. No último dia 21 de junho, um adolescente de apenas 14 anos tirou a vida não só do pai, como da mãe e também do seu irmãozinho de 3 anos de idade. Tudo isso aconteceu em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro, chocando todas as pessoas da região, porque muitos diziam que aquela região, dizem, né, é muito tranquila e ninguém esperava essa atitude desse menino. E durante o desenrolar das investigações, um caso que foi considerado isolado acabou tendo uma reviravolta aí, trazendo outras coisas a mais, outras influências exteriores. Os nomes dos adolescentes envolvidos, eles estão assegurados porque são menores de idade, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse caso. Eu estava esperando mais investigações para saber o que ia dar, no que ia acontecer, porque como foi um caso muito recente, as investigações ainda estavam sendo feitas e ninguém sabia exatamente o que realmente tinha acontecido, o que foi que deu, quem é que estava envolvido no meio daquilo, quem teve ideia do quê. Pra você ter noção, as notícias que eu vi foi que adolescente tira a vida dos pais por conta de FGTS, enfim, esse tipo de coisa. Então não deu uma geral assim do que realmente tinha acontecido. Então eu tava esperando chegar neste momento com informações para poder trazer aqui para vocês um resumo aí desse crime que tá cada vez, infelizmente, cada vez mais recorrente, adolescentes tirando a vida dos seus pais por motivos inúteis, fúteis. Mas vamos lá então. Tudo aconteceu na madrugada do dia 21. Nesse dia, o menino esperou os pais dormirem. Pelo que eu vi ali, falando em noticiários, a família, né, o pai e a mãe, eles tomavam um remedinho para dormir. Então, ele até chegou a tomar, acho que é um pré-treino, um energético, algo do tipo, para se manter acordado, esperando que os pais dele dormissem. O pai dele, em específico, ensinava o filho a manusear arma de fogo. E ele, inclusive, tinha uma arma de fogo dentro de casa, que foi justamente a utilizada para tirar a vida da família. Bom, esse menino, então, espera os pais dormirem, ele pega a arma calibre 38 do pai, e então, quando eles dormem, ele simplesmente atira no pai, tirando primeiro a vida do pai, depois na mãe e depois no irmãozinho de 3 anos de idade. Depois de tudo isso feito, ele simplesmente pega os corpos da família dele e joga na cisterna ali do distrito Comendador Venâncio, onde eles moravam. Bom, tanto os vizinhos quanto a família começou a perceber uma falta ali. Cadê eles? Onde eles estavam? Se eu não me engano, parece que a avó dele chega lá para falar com ele e ele fala que eles foram para o hospital. Mas até então ninguém atende telefone, ninguém sabe para onde esse povo foi. O que aconteceu? Até que no dia 25 de junho, então, é dado como desaparecido. Eles vão até uma delegacia fazer um boletim de ocorrência. Inclusive, a avó desse menino leva ele para poder fazer o boletim de desaparecimento dos pais e do irmãozinho. Então, começam as investigações. E como de praxe, as investigações vão começar ali ao redor, né? Residência, pessoas próximas, é sempre assim que começa. Então a investigação começa ali na residência, eles acabam descobrindo algumas manchas de sangue que chamam um pouco de atenção. E aí eles continuam ali a investigar, investiga, acabam então descobrindo os corpos dentro da cisterna. E um cheiro insuportável. Aí você imagina o tempo daqueles corpos ali dentro de água. Meu Senhor, sério. Imagina como é que não devia estar o fedor. E aí, né? Por conta de toda essa situação, então ele meio que se vê ali preso e ele acaba confessando. E ele confessa com uma frieza que ele que tirou a vida dos pais mesmo e tirou a vida do irmãozinho porque ele não queria que ele crescesse sem pai e sem mãe. E o motivo o mais fútil possível, de acordo com o adolescente, ele tirou a vida dos pais porque os pais não deixaram ele viajar até Mato Grosso, onde ele tinha uma namorada. E aí a gente vai já comentar essa situação aqui. Bom, um motivo completamente assim, sem pé nem cabeça. Um menino de 14 anos namorando online uma garotinha de 15 em outro estado. E querendo viajar sozinho para encontrar a namorada com 14 anos de idade. Então ele resolve tirar a vida dos pais
porque os pais simplesmente proibiram o menor de idade de viajar para encontrar a namorada menor de idade. Bom, as coisas acabam que, durante essas investigações, eles descobrem uma reviravolta aí um pouquinho pior de todo esse plano aí, de todo esse plano maléfico. Bom, chegamos então à menina de 15 anos, moradora de Mato Grosso, e então algumas mensagens recolhidas ali pela polícia confirmam que ela não só tinha participação, como incentivação, ela era a maior apoiadora disso. E pelas mensagens ela dizia que eles só iriam ficar juntos se os pais dele sumissem, falando pra ele que se ele era homem mesmo, que ele faria aquilo pra encontrar com ela. Estamos falando de adolescentes de 14 e 15 anos. E daí você já imagina que tipo de adulto essas pessoas serão. E infelizmente, eu vou até fazer um parênteses aqui. Infelizmente, esses meninos vão ser soltos. Um provavelmente vai ser solto ainda menor de idade, a outra vai ser solta maior de idade, mas vão ser soltos. E aí vão estar vivendo aí, convivendo com a gente. E com 15 anos de idade, arquitetaram um plano para tirar a vida dos pais do menino. E, spoiler, não só dele. A outra próxima vítima, quando ele chegasse no Mato Grosso, era a mãe da menina. Durante o interrogatório, inclusive, o menino falou que faria tudo novamente. Os telefones, os computadores foram todos pegos pela polícia para fazer as investigações, para fazer a perícia, para saber se eles fazem parte de algum grupo de alguma coisa, se tem mais gente envolvida. Inclusive, eles também chegaram a verificar que a avó do menino também era cotada como uma possível vítima, já que ela vivia ali com eles, né? Só que eles acharam por bem que seria muita gente para tirar a vida e chamar muita atenção. Mas 3 não, né? Mas, enfim. Bom, esse caso ele choca por conta da frieza, da arquitetação de todo um plano para 2 adolescentes ficarem juntos. E de acordo com a menina, inclusive, eles tirariam a vida da mãe dela, mas do pai dela não, porque o pai dela vivia viajando e que os 2 morariam juntos e o pai sustentaria os 2. Então, assim, eu não sei a que ponto passa um pouco da inocência, mas vamos lá. Diz que esse menino mantinha um relacionamento com essa pessoa, com essa outra assassina, desde os 8 anos de idade. Vamos lá, gente. 8 anos de idade, a gente não tem relacionamento com ninguém. A gente já começa que não sabe nem o que é um relacionamento, pelo amor de Deus. A gente vai ouvir falar de namoro lá pelos 12, 13 anos. E não me chame de velha não, porque é isso aí. Pelo amor de Deus, 8 anos de idade falar de relacionamento? Por favor, me poupe. Não cai nisso não. Pelo amor de Deus. Aí, depois, com 14 anos, querendo dar banca. Claro que adolescentes, eu falo por mim, que a gente já teve a época de adolescente, a gente acha que pode tudo, que sabe tudo, que quer bancar, botar a banca em cima dos nossos pais e fazer o que dá na telha. Mas vamos lá, gente. Menor de idade pra viajar, pra ver namorada, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É uma complicação. Então, além de tudo isso, ainda corre aquele bafafá, discussão de até que ponto o uso da internet para menores deve ser monitorado pelos pais ou não. Ou até um certo ponto, o que o pai pode fazer. Claro que a culpa não é dos pais aqui, porque quando é de nascer ruim, vai nascer ruim. Mas tem toda uma situação, tem muita gente colocando culpa em jogo. Que claro, gente, dependendo da cabeça realmente. Mas eu acho assim, eu acho que eles deveriam rever essa menoridade penal, porque o negócio tá ficando feio já. E é um crime assim, bárbaro. Eu nem tenho muito o que falar, nem tenho muito o que dizer. Mas é complicado, gente. Então assim, continuando só pra fechar aqui o raciocínio. Eu creio que a gente deve, assim, ficar de olho. Pais, eu não tenho filhos, mas pais, ficar de olho porque a crescente criminal, né, a crescente de crime está vindo aí muito forte.
Eu tenho até que falar uma a mais aqui, que eu até esqueci de falar pra vocês, mas foram encontradas pesquisas de como sacar FGTS de pessoa que não tá mais viva. Foi feito pesquisas de valor da casa do menino, de valor do carro dos pais. Tipo assim, como se ele tivesse idade suficiente para vender uma casa, para vender um carro, enfim. Disse que também parece que ele foi procurar um emprego aos 14 anos de idade. Ai, gente, eu não sei até que ponto a gente pode deixar uma mente dessa aí. Enfim, eu não vou falar muito não, porque a gente é menor de idade, né? Então a gente não pode falar muito, mas fica aí o alerta. Cuidado com seus filhos, cuidado com as pessoas com quem os seus filhos estão convivendo, porque infelizmente a gente cuida dentro de casa, mas a gente não sabe o redor, né? Ao redor das crianças, dos adolescentes. A adolescência é uma fase complicada e muito complicada, e é isso. No mais gerais, é um crime que não tenho o que falar, é realmente muito difícil se a gente for parar pra pensar. Bom, vejo vocês então no próximo vídeo. Se vier alguma outra atualização, aí a gente faz um shorts, alguma coisa, pra manter vocês atualizados, mas no mais gerais, esse é o crime, é o que tá acontecendo, e os dois já foram prendidos e tá cada um no seu antigo FEBEM, que eu não sei o nome hoje em dia, mas na minha época era FEBEM. É isso, cuidado e de olho nas suas crianças e adolescentes, porque 8 anos de idade não é a idade de estar em relacionamento, pelo amor de Deus. Vejo vocês no próximo vídeo.